Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A paz esteja com todos vós, povo lindo e abençoado do Senhor. Seja muito bem-vindo para mais um dia de devocional Caminho Diário. Uma palavra, um encontro, um novo eu, uma nova criatura se forma hoje. Através da palavra de Deus, algo novo vai crescendo dentro de nós e algo ruim, hábitos velhos, hábitos ruins vão sendo retirados, dando lugar a uma imagem nova do nosso ser. Essa é a intenção e é isso que nós buscamos aqui no Caminho Diário. Amém? E eu já quero convidar você. Eu tenho certeza que já chegou aí equipado, papel, caneta na mão e Bíblia, porque esses são os instrumentos da nossa caminhada. É essencial que a gente esteja com eles. Mas é claro que não dá para seguirmos essa caminhada sem o principal instrumento dela, que é o Senhor, a presença do Espírito Santo. Nada disso faz sentido sem Ele. Eu quero nessa hora que você com muita fé ore junto comigo, pedindo para que o Espírito Santo inunde este lugar aí que você esteja. Não sei qual lugar você está parando para ouvir esse devocional, mas uma coisa eu sei: aonde há um adorando, buscando, desejando a face do Senhor, Ele vai de encontro. E eu te peço, Santo Espírito, que nessa hora o Senhor se conecte conosco através dessa oração, através desse devocional. Que o Senhor venha, Pai, com a tua santa paz, com a tua presença. Venha inundando este lugar, inundando esta casa, enchendo os nossos corações da tua graça, da tua presença. Vem devolvendo alegria aos nossos corações. Vem tirando toda a sobrecarga do dia, da noite. Vem tirando, Pai, toda a sobrecarga das circunstâncias da vida. Nós colocamos em tuas mãos a cada manhã a nossa vida, Pai. Porque sabemos se estamos de pé agora foi porque o Senhor nos levantou. Então que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Fique à vontade para falar conosco. Amém? Gente, se deixar, eu tenho que cortar aqui, porque se deixar eu vou aqui na oração. E a intenção aqui não é tomar o seu momento de devocional, mas é incentivar, dar aí um gásinho para que você possa se conectar com o Espírito Santo e aí ficar horas e horas adorando, orando a Ele. Fique à vontade. Mas vamos ser ministrados aí no Evangelho, no livro de Gênesis, capítulo 28, livro de Gênesis, capítulo 28. Estava lendo aqui, até me perdi em qual capítulo eu parei. Gênesis 28, nós vamos ler do 18 ao 22. 18 ao 22. E nós vamos tomar o 20 como versículo do dia. Amém? Gênesis capítulo 28, do 18 ao 22 e o versículo 20 é o versículo do dia. Vamos ler? E Jacó levantou-se cedo de manhã e tomou a pedra que tinha posto como seu travesseiro e a colocou como um pilar e derramou óleo no topo dela. E ele chamou o nome daquele lugar Betel, mas no começo o nome daquela cidade era chamado de Luz. E Jacó jurou um juramento, dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho em que eu vou, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu torne novamente a casa de meu pai em paz, então que o Senhor seja o meu Deus. E esta pedra que tenho posto como um pilar será a casa de Deus, e de tudo que me deres, eu certamente te darei o dízimo. Gente, o versículo do dia é o 20 e o 21, porque um conclui o outro. Para que quando você for fazer a leitura, você fala, mas por que ficou vago aqui a informação? Então, a gente vê a história de Jacó. É claro que eu preciso que você faça a leitura para entender o que eu estou falando. Quem conhece Bíblia, quem lê Bíblia, quem conhece a história de Jacó, vai se conectar com o que eu estou falando aqui. Quem não conhece, é aquilo que eu sempre digo, faça a leitura do capítulo completo,
Leia o capítulo, leia a Bíblia, leia o livro inteiro. Por quê? Porque são histórias que vão se conectando. Eu tiro apenas uns versículos aqui. Quem conhece meu sermão, eu gosto de ler tudo. Por quê? Porque no sermão a gente vai no profundo. No sermão tem 1, 2 horas aí para ficar livre para falar. Só que aqui é um vídeo de 15 minutos. Então eu não posso fazer toda a leitura e sair explicando detalhe por detalhe. Então a gente pega aqui 3, 4, 5 versículos no máximo, faz a leitura e é ministrado para a gente ver o poder que tem a palavra de Deus. Em uma única palavra aqui, se a gente quiser, a gente é ministrado. Amém? Mas nós vamos pegar esses versículos para entender o que é que está acontecendo aqui. Nós sabemos que Jacó ele foge da terra de seus pais, lógico, aconselhado por eles, e vai para a terra de um parente, os parentes do próprio Isaac. E Jacó ele tem um momento que ele está dormindo no relento, com uma pedra feita de travesseiro, e ali ele tem um encontro com o Senhor através de um sonho. Sim, através de um sonho nós falamos com o Senhor também. Por isso que a gente precisa cuidar muito bem da nossa noite, do nosso dormir. E por isso que a gente precisa se conectar dia e noite com o Pai. Amém? E quando Jacó ele desperta desse sonho, que é uma promessa, ele faz um voto com o Senhor. E eis aqui a chave do nosso devocional de hoje, um voto. Por que Jacó fez esse voto com o Senhor? Como eu disse, Jacó estava fugindo. Imagina como está esse homem. A vida inteira na aba dos pais, a vida inteira sendo o senhor da casa, porque era filho do Senhor, era filho do patriarca, vamos dizer assim, nos tempos que nós conhecemos hoje como império, como reino, ele seria um rei, Isaac seria o rei ali após a morte de seu pai Abraão. Então, Jacó era como se fosse um príncipe, ele e seu irmão Esaú. Então imagina, ele crescer como o Senhor ali, dando ordens, e de repente ele se vê fugindo. Por que ele fugiu? Lê a Bíblia. Ele se vê fugindo e numa situação sozinho, no meio do nada, sem nada, e de repente ele tem um encontro com o Deus de seus pais. E é interessante a gente observar aqui que mesmo Jacó fazendo parte da promessa, a linhagem de Abraão, Jacó não servia ao mesmo Deus. Você já prestou atenção nessa leitura? Porque ele mesmo faz um voto com o Senhor, dizendo que se o Senhor abençoar ele em tudo, se o Senhor o proteger, se o Senhor o levar e o trazer de volta, em paz, em segurança, ele o tornaria o Senhor da vida dele. E isso parece meio que egoísta, né? Mas quantas pessoas não fazem isso? Quantas pessoas não vivem de promessas? Oram ao Senhor no momento da angústia, do desespero, da aflição, faz centenas e centenas de votos ao Senhor. E aí o milagre acontece. Deus ouve o clamor, porque ele não consegue ver um filho dele chorando, necessitado, desesperado. E aí Deus ouve esse pedido. E é claro, gente, é claro que o Senhor quer ser o nosso Senhor. É claro que ele ia ver, poxa, olha esse voto aqui. É claro que o Senhor deu porque quis. Porque ele já fazia parte de uma promessa. Mesmo sem ele saber quem ele era, Deus já sabia quem era Jacó. Mas o que eu quero que a gente entenda é a raiz da história, para a gente se conectar com ela, nos colocar dentro dela. Por quê? Porque nós também fazemos isso. A promessa estava sobre a vida de Jacó. Jacó foi escolhido por Deus, independente de primogenitura. Ele foi escolhido pelo Senhor. Mas ele faz um voto com Deus, mesmo sem o servir. E este voto foi exatamente de servir a Deus. E Deus ama quando a gente coloca ele à prova. Já percebeu isso? Lá em Malaquias ele mesmo diz, coloque-me à prova.
Muitas vezes a gente quer testar a nossa fé. Claro que Deus ele não vai fazer tudo que a gente quer. Deixa eu testar Deus, deixa eu ver se ele é bonzão e eu vou fazer isso aqui para ver se ele vai me dar. Ele não é nenhum idiota. Ele é dono de toda a sabedoria, conhece todos os pensamentos e intenções. A oração de Jacó pode ter sido uma oração sem saber exatamente o que estava falando, mas foi sincera. Ele queria de fato retornar para casa. E ele sabe que ele fazendo esse voto, ele iria cumprir. Ele cresceu vendo pessoas fazendo votos, sacrificando. Então, eu creio que a intenção de Jacó, mesmo sem saber o que estava dizendo no momento da angústia, ele entende que se ele voltar, ele tinha um voto a cumprir. Naquele momento foi sincero. E tá aí a diferença. Tá aí onde nós nos encaixamos. No momento da angústia, nós estamos sendo muito sinceros, porque é o que nós estamos sentindo. Mas sabe qual é o problema do homem? Que o homem esquece fácil. Esquece fácil a dor, esquece fácil a alegria, esquece fácil as promessas, esquece fácil as obrigações. Mas Deus não. Tem tudo anotado. Tá tudo registrado, tá tudo filmado, tá tudo gravado. E o que eu quero que a gente tome como atento hoje para a vida é: se você não vai cumprir, não faça um voto com o Senhor. Mas no momento da angústia, eu não sei, eu faço, eu me entrego, eu falo mesmo com Deus, eu coloco. Cuidado, para isso não gerar sua própria ruína. Porque Jacó, ele fez esse voto, e eu creio que foi um voto sincero, porque Deus o abençoou grandemente. E quando ele retorna, ele sabia que ele tinha que voltar por Betel para cumprir o que ele disse. Além de ter Deus como Senhor, ele prometeu que dizimaria de tudo que o Senhor deu a ele. Você tem noção de quão rico se tornou Jacó? Talvez não, mas eu vou te dizer, foi muito. Foi muito que quando ele vai para a cidade de Siquém, o interesse do rei, quando ele chega para comunicar ao povo: vamos fazer a circuncisão, porque os gados deles serão nossos. Gente, não era pouca coisa que Jacó tinha. Não foi por pouca coisa que Labão saiu perseguindo ele. Deus o abençoou poderosamente. Labão trocou o salário dele por 6 anos. E Deus manteve a fidelidade. Existia um voto. E se tem uma coisa que Deus não falha, é com um compromisso com o povo dele. Ele tinha um voto com Deus e Deus honrou a parte dele. Só que o problema está sempre em nós, nunca em Deus. Deus sempre cumpre o que ele promete. Nós é que não cumprimos. E aí eu te pergunto, quantas vezes hoje eu quero que você faça essa autoanálise. Quantas vezes, em todas as dificuldades que você já passou até aqui, você deixou de cumprir um voto com o Senhor? Deixou de cumprir. Gente, eu me lembro que eu fiz muitos votos com o Senhor e eu tinha muito medo de não cumprir. Muito. Mas antes eu usava a palavra promessa, não é verdade? Porque eu aprendi dessa forma, eu cresci aprendendo dessa forma. Mas hoje eu faço voto com o Senhor diferente. Eu sacrifico antes. Porque eu não quero dar uma de louca para mim mesma e esquecer do compromisso que eu tenho com o Senhor. Porque o ser humano faz isso. E eu estou incluindo a mim também, não estou julgando você. Por isso que eu aprendi hoje: se eu quero algo do Senhor, eu sacrifico antes. Se for da vontade dele, a mim vai acontecer. Se não for, a mim também foi livramento. Porque a gente sonha, a gente pede, a gente quer, mas nós não conhecemos o dia daqui a 10 minutos. Mas no Senhor está tudo escrito. Ele sabe o que vai acontecer daqui a milhões de anos, se é que a terra ainda vai existir. Amém? Então a gente precisa nos atentar ao que nós estamos fazendo com as nossas orações, principalmente no momento da angústia. Porque Jacó,
Ele desviou o caminho dele e foi para as terras de Siquém. Ele deveria ter passado por Betel e cumprido o voto que ele fez com o Senhor. Só que ele não fez isso. E aí a gente vai ver o que vai acontecer na cidade de Siquém. O que é missionária? Leitura, minha amiga. Leitura, minha irmã. E você vai ver o que acontece com Jacó. E o que é que ele vai aprender ainda mais sobre voto com o Senhor. Quando a gente tem um compromisso com Deus, Ele nos honra absurdamente. Mas Ele também quer ser honrado. Não é só você que quer honra, Deus quer honra também. Nós devemos honrar por quem Ele é, pelo que Ele representa, não pelo que Ele nos dá. Deus quer ser honrado como o Senhor da nossa vida. Se você quer viver algo extraordinário, comece a praticar hoje. Votos de fidelidade com o Senhor, mas para colocar em prática e não para fingir. Não para dizer, eu vou fazer um voto com o Senhor, que se Ele me der um emprego, aquele emprego que eu tanto sonho, eu vou dizimar. Eita, tem muita gente que faz isso. Muita gente. Mas sabe qual é interessante? A pessoa não levanta da cama para ir procurar um emprego. Difícil, né? Mas que tipo de voto é esse? Só Deus tem que fazer a parte dele e a nossa fica onde? Então que hoje a gente se autoavalie, examine se está fazendo voto e não está se movimentando para conseguir, ou se você fez o voto, Deus já permitiu você viver esse pedido e você simplesmente esqueceu de voltar e cumprir o voto que você fez. Gente, isso pode gerar ruína da sua vida, isso pode gerar destruição e morte. Então, cuidado, se você não vai cumprir, não faça. Não brinque com o Senhor, não blasfeme contra Ele. Amém? A nossa fé é para ser usada, não motivo de brincadeira e chacota. Se você faz um voto, faça confiando em quem é o Senhor. E hoje eu quero te convidar a fazer um voto de fé com Ele. Senhor, muda a minha história, porque eu quero te servir por toda a minha vida. Mas do jeito que eu estou, eu não posso. Me transforma, me refaça. Se eu tiver quebrada, pode terminar de quebrar. Mas eu te peço, me refaça, porque eu quero viver para a tua obra, da tua obra, para todo sempre, até a volta de Cristo. Faça um voto de fidelidade com o Senhor e você vai ver tudo que vai acontecer na sua vida. Amém? Então fique com essa ministração aí. Eu sei que o Espírito quer falar muito com você ainda. Não pare aqui, não pare só nesse vídeo. Vá você para a leitura, ouvir a voz do Senhor. O Espírito anseia neste momento em que você vai se desligar das telas e que você vai se conectar com o Senhor. Eu estou no trabalho, missionária. Coloca um louvor aí. Se desliga de tudo e adore a Ele em pensamento, porque Ele também ouve pensamentos. Amém? Fique com Deus. Não se esqueça que nós temos um encontro marcado aqui amanhã. Tchau, tchau.